esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando sobre gaming. Eu tô colocando no level 2. Porque o level 4 já é para quem é realmente jogador de muito tempo. Vou tentar zerar com a Elfa. Passar para vocês alguma informação aqui do que começa esse jogo. Esse jogo, claro, ele é bastante antigo, é de 1996, da Capcom. É um RPG com o que se podia fazer com o nível que se tinha com a plataforma CPS. E aí eu gosto muito de jogar, ensinei a minha filha, depois eu pretendo gravar alguns vídeos com ela, ambos jogando. O jogo se torna mais fácil quando tem 2 ou 3 personagens, claro. Mas a gente vai aqui na dificuldade aqui, jogando sozinho. Esse golpe da Elfa você dá quando você pula colocando o direcional para baixo. Lembrando, gente, que eu estou jogando no teclado, tá? Eu sou uma pessoa que nunca, eu acho que desde o Super Nintendo, me acostumei a jogar com controle, com joystick. Então, basicamente, todos os meus jogos são no teclado. E aí eu aprendi a jogar esse jogo no teclado, mas ele tem algumas dificuldades básicas em relação a você jogar com um direcional ou com o controle pro arcade, né? Que é o fato de que existe um comando aqui, que ele é semelhante a um Hadouken no jogo Street Fighter, e que é muito difícil executar no teclado com perfeição. Isso dificulta muito o jogo, porque esse golpe com Hadouken, tanto no botão de ataque quanto no botão de pulo, no botão de ataque ela manifesta um golpe, que é esse daqui. Só que você precisa muito dele durante o jogo, só que ele tem que ser executado na hora correta. E no pulo, qualquer player do jogo dá um escorregão, que além de servir para escapar dos inimigos, ou para desviar de um lugar quando você está no meio de um tumulto muito grande, você consegue pegar itens, como aqui. Mas vejam que ela pulou primeiro, porque justamente é difícil executar esse comando com perfeição no teclado. Eu estou usando um G413 Carbon da Logitech, teclado bom para jogos, bom também para trabalhar, mas independente do teclado, já usei outros teclados, tanto mecânicos quanto de membrana gamer. Esse jogo ele tem a mesma dificuldade, justamente porque a dificuldade não está na qualidade das teclas, e sim em conseguir executar o comando na hora correta. Já esse outro comando aqui, que é o baixo cima, semelhante ao golpe de Gaio do Street Fighter, que dá aquela giletada, aquele facão que ele vai de baixo para cima, ele é mais fácil de ser aplicado com o teclado, porque é apenas baixo cima. Então eu acabo me tornando extremamente dependente dele para poder jogar. Então eu vou executar sempre o caminho mais fácil do jogo aqui, tá? Principalmente para quem é iniciante, para quem nunca jogou, quer começar. É um beat'em up muito bom esse jogo, provavelmente o melhor que eu joguei a vida toda. Tanto é que o jogo vai fazer 30 anos esse ano, 2026. E até hoje eu continuo sendo um gamer assíduo dele. Porque é uma partida rápida, eu não tenho muito tempo para estar jogando. Então quando eu quero jogar com a minha filha em torno de 1 hora, 1h10, no máximo 1h20 minutos a gente acaba o jogo. A Elfa tem esse golpe, que é um super power, né? Você aperta pulo e ataca ao mesmo tempo. E ela executa esse golpe. Esse golpe dela é o melhor do jogo, no caso, porque ele tem vulnerabilidade contra quase todos os ataques do jogo. E ele serve muito para alguns bosses ou mestres. Ele tira muita energia rapidamente do boss ou do mestre e serve também para se defender.
Apesar disso, você não pode ficar executando ele indiscriminadamente, porque você perde energia, como vocês acabaram de ver aí comigo matando o primeiro boss do jogo. Então eu vou seguir por um caminho aqui que dá muito dinheiro. Aqui no primeiro caminho vem o primeiro Dark Warrior, que é um mestre difícil, mas ele traz muitas chaves, só que aqui você desvia dos inimigos, nesse segundo, para enfrentar um mestre que é um humanoide escorpião, e você consegue ir indo por algumas partes do jogo. É interessante que se tiver mais de uma pessoa jogando o jogo, um só controle, porque se várias pessoas ficarem mexendo ao mesmo tempo, você erra os caminhos. O primeiro caminho é por aqui por cima, onde você pega dinheiro que vai servir para adquirir itens diversos durante o jogo. Eu tô falando bem para quem é iniciante mesmo, ou para quem quer começar a jogar um beat'em up de quase 30 anos em 2026, mas é isso. Então, como eu estava falando, vou executar sempre os caminhos mais curtos e mais fáceis para o desenvolvimento do jogo. Aqui você tem que correr para aqui para baixo, andar um pouco para trás lento, pegar esses primeiros 200 reais, 200 dólares, 200 moedas. Aqui de novo embaixo você tem mais 3.000 de moedas. Esse saco grande de ouro, cada um deles vale 500, o de prata vale 100, o saco pequeno de prata vale 10 e o saco pequeno de ouro vale 100, certo? Como eu não perdi vitalidade ainda, então eu vou deixar ali o sangue, como eu costumo chamar normalmente, para se eu precisar utilizar. O interessante desse jogo é usar todos os itens que você tem à disposição para diminuir o sangue dos chefões, né? E atento, porque a elfa é um aprendiz de magia, ela não tem as magias tão fortes quanto o mago, então você tem que usá-las você tem que alternar o uso delas com ataques físicos para poder executar o máximo de dano que você puder, né? Porque se eu depender só de itens mágicos, eles acabam e eu não consigo ainda ter finalizado a fase. Os ataques mágicos eles servem também para lhe livrar de enrascadas, né? Na hora que você os executa, você se torna invulnerável contra a maior parte dos ataques do jogo, né? Não são todos. Mas aí eles servem para atacar a distância e para que você também escape ou desvie de alguns golpes. Peguei esse anel de fogo, agora ele vai servir lá na frente, na pantera. Eu vou guardar ele. Outros itens eu vou vender, como por exemplo esse anel de paralisia, não costumo usá-lo. Comprar fogo e martelo. Eu vou precisar nos próximos 2 desafios. Podia comprar faca também? Podia, mas vou tentar de cara com esses 2. Lembrando que eu tô fazendo um jogo que eu não pretendo continuar caso eu venha morrer. Então é como eu jogava ele no fliperama. Criança, pouco dinheiro, uma ficha tinha que fazer valer a ficha, o crédito, o máximo possível. Então aqui logo no começo você seleciona o martelo, você vai usar na magia. Aqui você tem que pular na hora correta, toda vez que ela balançar a mão, você pula, a Shadow Elf, para não ser atingido pelas magias dela. Lembrando que você tem essa magia que ela mesma disparou tanto no mago quanto na elfa, mas ela é um tanto quanto inútil. Até porque quando você a usa, você gasta também a magia quando você usa o raio. E o raio é mais interessante de ser usado. Inclusive pela possibilidade de manipulação da direção para onde ele vai. Estão vendo de novo, mesma questão. Ter que alternar tanto
tem que alternar tanto ataques físicos quanto ataques de magia. Principalmente esse mestre, ele é chato, apelão. Aqui é o primeiro desafio real, extremamente chato mesmo do jogo. O algoritmo, que era uma palavra que não era muito usada na minha época, ela faz com que ela seja apelona, ela bate em você mesmo, tanto é que eu já estou precisando gastar uma chave aqui para pegar, a recuperar minha energia. Veja que eu estou jogando no level 2, metade do jogo, e já estou levando a coxa aqui, vou apelar para matar ela com golpe mágico mesmo, para não perder muita energia, porque eu vou precisar agora para o Telarim, eu não sei qual é a pronúncia correta. E aqui vão servir os L-Bolts que eu comprei, os B8, quer dizer, que eu comprei anteriormente, né? Os roubos. Uma coisa para aprender a usar, para aprender a zerar esse jogo, é aprender a usar nos players que tem a possibilidade de defesa, você conseguir usar as defesas no tempo correto. Até porque com a defesa você pode usar um golpe reverso automaticamente. A defesa é ataque para trás e o golpe reverso basta simplesmente soltar o botão de ataque e utilizar em seguida o direcional para frente. Não precisa apertar nada, esse golpe sai automaticamente. E aí você pode usar boa parte do jogo, defesa e ataque. Eu estou jogando no modo arcade, e o interessante do modo arcade é que você pode pausar o jogo. Caso você goste de jogar tomando uma cervejinha, fumando um cigarro, de vez em quando você consegue dar algumas pausas no jogo. Mas se você estiver jogando online, você não consegue pausar. Vou pelo primeiro caminho aqui, que é também no intuito de pegar mais dinheiro, para poder comprar mais itens. Esse brinco aqui é o item normalmente utilizado pelo mago e pela elfa, porque ele aumenta o poder das magias, tá? Então, o motivo de eu ter botado o nome dela de Fleur ou Flor lá no início é porque automaticamente o jogo já seleciona esse brinco para mim, como vocês podem ver ali. Isso aqui eu consigo no teclado apertando Ctrl, no joystick, eu não faço ideia. Minha filha consegue jogar esse jogo com joystick, eu tentei, sou péssimo. Então eu prefiro adaptar para poder jogá-lo no teclado. Ainda pretendo adquirir um Pro Arcade ou mesmo uma máquina daquelas com mando, onde você tem acesso a todos esses jogos que são da minha geração, mas por enquanto ainda não. Uma coisa boa desses jogos, caso você compre ele pelo Steam ou instale um emulador, é justamente a possibilidade de não precisar de uma grande configuração para poder jogar. Você consegue jogar isso aqui tranquilamente em jogos sem placa de vídeo, na resolução máxima do monitor. No caso, o monitor que eu estou usando aqui é Full HD. Vou tentar abrir os baús por cima, tá? Para economizar chaves, vou precisar. Eu tive que gastar uma chave, o jogo também me negou uma chave, que normalmente vem nesse primeiro baú. Então, eu vou abrir esse aqui de baixo, que às vezes vem um anel de cura, não veio. E aí, vamos em frente.
pegar todos os itens que puder, até porque, como eu sempre digo, a minha filha, dinheiro pouco também é dinheiro. E esses anéis, cada um eu posso vender por cerca de 100 moedas, né? Vocês podem ver que ali em cima eu tenho duas pontuações, né? Eu tenho pontuação de experiência e pontuação de moedas. A pontuação de experiência ela é só para ranking no final do jogo, a não ser numa situação específica com o mago, onde três ou mais pessoas jogando, tendo mais de 1 milhão de pontos de experiência somado, o mago consegue utilizar um ataque chamado Final Strike, que é muito forte. Eu ainda não descobri como é que usa esse ataque, não sei as condições para usá-lo, mas não sei como dispara. Em outro vídeo que eu jogar com o mago, com mais 2 pessoas, eu posso fazer esse ataque. Eu nem entrei lá em cima, é possível entrar nessa última parte aqui, mas como eu não tinha chaves para usar e estava com a energia cheia, eu preferi não entrar. Esse boss aqui é relativamente fácil se você souber controlar ataque reversal. Mas a Elfa ela tem essa possibilidade aqui, de novo, da Super Power, né, que usa bastante e tira bastante da vida deles. Interessante que você continue atacando o primeiro, porque ele morre mais rápido, para você não ter que ficar lidando com os dois. Já que principalmente com a Elfa e com o Mago, com os usuários de magia, eles têm pouca resistência a golpes físicos, então qualquer porradinha que você levar é um terço ou um quarto de sangue. De vitalidade, ou seja lá como queiram chamar. Eu vou chamar quase sempre na forma que eu chamava na época que eu jogava isso aqui no fliperama. Eu sou da geração de 80. Não sou nem dos millennials, sou dos X ainda. Então o linguajar que eu usava nos fliperamas em Recife é o mesmo que eu vou utilizar aqui normalmente. Quem não gostar, problema de quem não gostar. Aqui eu não preciso comprar vitalidade, sangue. Vou vender os anéis, comprar fogo de novo, é sempre interessante, ajuda. E vou para o que eu posso chamar de um sub-boss. Mas não é porque ele é um sub-boss que você não tem que ter cuidado, porque, de novo, como eu disse, jogando com a Elfa e com o Mago, eles são muito sensíveis a ataques físicos. Então aqui é a mesma questão, saber usar a defesa, só ter esse chute aqui, ó, de jogar o fogo, igual como eu usei com o Telarim. Com um player só não vai matar, mas com 2 ou 3 você consegue matar ele só fazendo isso. Só para deixar claro, isso aqui é um game. As antigas máquinas de fliperama, elas tinham, a depender do jogo, 2 ou 6 botões. Era quase sempre nessa configuração. Essa daqui, esse jogo ele era executado em máquinas que tinham 4 botões. Os 6 botões, só que ele só usa 4 deles, né? É o ataque, o pulo, a seleção de itens e o uso de itens. Então, quando eu abro a seleção de itens, que é um dos botões aqui, eu posso rodar quem tem mais de um anel de magia como ela, eu posso rodar no pulo o anel de magia e posso selecionar o item
apertando o mesmo botão que abre a seleção do inventário, e para utilizar eu tenho outro botão. Então, jogando no teclado, eu normalmente me movimento utilizando as setas. Eu inverto, em vez de usar o WASD para me movimentar, eu me movimento com a mão direita e uso os ataques, pulos e seleção e uso de itens com a mão direita, normalmente selecionando tecla C para ataque, tecla X para pulo, tecla Z fica na mesma linha para seleção de itens e a tecla D acima para poder fazer o uso dos itens. Aqui eu vou correr, essas caveiras não trazem nada, como eu tenho esse arco infinito da elfa. Quando são poucos inimigos e que eles estão a longa distância, eu prefiro utilizá-los para não ter nenhuma possibilidade de perda de energia, principalmente porque, diferente de outros beat'em ups das décadas de 80 e 90, você não tem mais de uma vida nesse jogo. Morreu, acabou. E aí você tem que começar ou continuar com outro crédito. Só que eu sou da época da fichinha, na máquina de fliperama. Então, morrer era gastar dinheiro. Então, se eu morro no desenvolvimento do jogo, eu simplesmente não continuo, começo de novo. Quando eu tenho tempo de começar de novo. Não veio chaves. Eu perdi um item importante aqui, que era uma magia de choque e um ovo de bebê urso corujão. O boss que vem a seguir é chatinho, porque ele às vezes morre de maneira fácil, mas a depender do quanto ele apele, muito provavelmente ele irá matar você, principalmente nas primeiras vezes que você jogar. Aqui eu vou só fugir. Interessante de todo baú do jogo é que você deve tentá-lo abrir por cima para não gastar chave, ou mesmo para carregar para utilizar mais na frente. Aqui eu estou carregando esse baú porque ele vem com recuperação de vida, vem com a chave. Só que esses soldados que são os eles são chatos e eles conseguem acertar você em combo. Eles são mortos-vivos, então eles têm uma parada que, se eles acertarem você uma vez, você fica tonto, e eles acertam uma segunda vez, e aí lá se foi um terço da sua vida. Outro dos soldados mais chatos do jogo é esse aqui, o Shadow Elf. Não por ele ter nada demais, mas você é apelão. Então eu sempre tento matá-los o mais rápido possível. Aqui eu tenho uma chave. Um baú que tem energia, é ótimo para recuperar para antes do glitch. Esse último eu não vou abrir, porque vem um anel de... Eu já estou com o slot cheio, e ele vem um anel que também não vai me ter muita serventia, ou pelo menos eu não tenho. Eu já vi muita gente utilizando esse anel de paralisia, mas eu jogo basicamente sem usá-lo o jogo todo, a não ser para venda. Então, um dos segredos do lixo é enquadrá-lo aqui no canto da tela, logo no começo do estágio, tirar o máximo de energia possível dele, antes que ele comece a apelar. Começou a apelar. Então o Lich também, como é um morto-vivo na história de Nami, se ele tocar em você, você fica vulnerável durante algum tempo. Mas jogando com players que têm defesas, é possível defender pelo menos esses ataques físicos dele e continuar tirando energia. Ele tem essa chuva de meteoros que você deve ficar completamente em cima ou embaixo, para que não tire sua vitalidade, mas ele tem essa apelação quando chega muito perto, que é soltar esse fogo, e se você não tiver com anel de proteção contra o fogo, simplesmente pega em você o ataque efetivo.
lá pra Pantera agora. A Pantera é um dos bosses mais chatos. Se você... Agora, aquele anel de fogo que eu peguei, que eu disse que eu ia utilizá-la justamente aqui. A Pantera, pelo menos pelo que eu vi no filme de Dungeons and Dragons, ela tem um poder de tornar os lacaios dela mais ativos. E acontece exatamente isso aqui. Esses goblins aqui são muito mais chatos do que os do restante do jogo, só que eles morrem com um ataque mágico só. E a partir do momento em que ela altera os sentidos, ela também provoca vulnerabilidade. Eu não sei disso por causa do jogo, mas porque isso aparece no último filme de Dungeons and Dragons que foi exibido no cinema. Vou pegar logo isso aqui que eu não tinha pego ainda. Vou utilizar ataques. Agora eu não me lembro o nome, que eu vou chamar de bomba verde mesmo. Mas quando eu derrubá-la no chão numa posição ok, é utilizar a super magia, que ela consome muita energia de alguns mestres. E um deles é essa daqui, Pantera. Se você estiver jogando com qualquer outro player, esse boss é onde existe uma probabilidade grande de você morrer. Não por causa dele, mas por causa desses lacaios que acompanham, que ficam atacando você enquanto você não enfrenta. Lembrando também que você tem que atacar o clone que tem sombra. Morreu, ela soltou um olho aqui, que serve para combinar com a bota de levitação e flutuar. Mas eu, como estou jogando sozinho, vou preferir ficar com a capa, primeiro item que caiu, porque eu consigo transformá-la numa capa de invisibilidade, indo pelo caminho de salvar a Vila dos Gnomos. O caminho de cima, eu costumo dizer que é um caminho onde você tem a possibilidade de desviar, mas também de enfrentar um dragão negro, que ele não serve exatamente para nada, porque você não pega nenhum item que sirva para nada, você não aproveita nada e a probabilidade de morte é bem grande. Principalmente nesse momento agora que para enfrentar o dragão eu tô sem nenhuma espada mágica. Eu tô ainda jogando com a primeira arma do jogo, quando vocês estão vendo. Existe uma questão que muitas vezes você tem que usar nesse jogo, nesse game, que é não matar todos os inimigos, simplesmente desviar deles e esperar que eles desapareçam, né? Como acabou de acontecer agora aí com as caveiras, né? Principalmente se você está jogando com um mago sozinho, que é um personagem muito fraco em termos de tanto de atacar fisicamente, quando ele recebe muito dano se atacado fisicamente. Então você fugir, desviar, se esconder, é sempre uma opção válida. Agora ali, como vocês podem ver, eu estou com um escudo, o cetro de choque, o brinco e a capa de invisibilidade. Se você completar todos os itens de lá de cima, você ganha algumas habilidades no jogo, que agora eu sinceramente não sei dizer quais são. Na época que eu comecei a jogar Dungeons and Dragons, a internet tinha acabado de surgir no Brasil, mas não era tão fácil você encontrar informações. E eu voltei a jogar esse jogo depois de anos, quando ele foi relançado no aniversário, se não me engano, de 25 anos no Steam. Então eu nunca fui muito de pesquisar coisas sobre ele, todo o aprendizado aqui é quase 100% prático. Aqui vem um anel de proteção contra o fogo, mas eu vou continuar com o cetro de choque, por um motivo muito simples. Eu vou precisar dele num boss
extremamente apelão lá na frente, que é extremamente sensível a ataques de choque. Tanto é que, se vocês observarem, desde a Pantera eu não utilizei mais nenhuma magia de choque. Na verdade, desde a Pantera não, na verdade desde Teorim eu estou guardando minhas magias de choque. Esse jogo tem uma lógica que você, quando morre ou quando começa um estágio, e não são todos os estágios onde a magia enche, e depende do personagem. Então, o padre, a elfa e o mago, que usam ataques mágicos de uma forma ou de outra, o lugar onde as magias enchem não é o mesmo. Então você tem que saber cada personagem para dosar. Eu acho o padre o personagem mais fácil de zerar esse jogo, porque ele tem magia de cura. As magias dele não são de ataque. Ele tem escudo e ele é extremamente resistente a golpes físicos. Então eu sempre considero que, digamos que se cada 10 vezes que eu jogo com a elfa eu consigo zerar 4, com o padre eu consigo umas 7 vezes. É um índice bem maior. O jogo com ele é muito mais fácil, principalmente no decorrer do jogo. Por incrível que pareça, o decorrer do jogo com o clérigo, na verdade, ele é mais fácil do que o começo do jogo, porque você pega armas de ataque muito poderosas e você tem a possibilidade de se curar. Além dos anéis de cura, que vocês vão ver que eu vou adquirir já já. Eu estou fazendo todo esse caminho aqui para ir por uma loja onde eu consigo comprar anéis de cura, e é a única do jogo onde você vai conseguir isso, que é a loja da Vila dos Gnomos. Aqui tem esse chip de você jogar vários, e aí você vai utilizar isso durante todo o jogo. Esse Largue B-Oil, ele é mais forte que o B-Oil comum e costuma tirar uma boa energia de qualquer dos boss que você utilizar. Lembrando que qualquer player desse jogo defende ataque físico, mas ele não defende ataque de longa distância. Então, se você jogar flecha, se você jogar martelo, se você jogar faca, se você jogar qualquer desses itens, nenhum personagem do jogo defende, nenhum inimigo. Então, o objetivo de vir por esse caminho até agora era justamente acessar essa loja. Eu vou precisar de 2 tipos de anéis que até agora o jogo não me deu. Então eu vou comprar anéis de choque, os Light Bolts. Vou levar 7 e vou levar 6 anéis de cura, tá? No último mestre, no último boss e durante o próprio decorrer do jogo, eu preciso muito de anéis de cura, porque você se torna muito dependente do super golpe, apertando pulo e ataque, que consome um pouco da sua energia. Então eu acumulei até pouco dinheiro durante o jogo. Normalmente eu consigo sair daqui com mais anéis, mas cada jogada é uma jogada. O acúmulo de dinheiro também depende muito de você não perder muita energia durante esse estágio, não precisar comprar cura, poções de cura no final de cada um deles, e acumular grana. Quanto menos itens você compra, mais você acumula, mas tem alguns lugares onde é melhor você comprar e utilizar do que morrer tendo dinheiro, perder. Isso se você tá feito eu, ligando pra zerar o jogo com um único crédito, né? Sem conteúdo. Se você não tá ligando pra isso, então você gasta todo o dinheiro mesmo, morre, continua, começa de novo, não faz muita diferença. Vou entrar nessa caverna aqui. Essa caverna tem uma espada de choque. Infelizmente eu esqueci de comprar um large B-Oil ou fogão
como eu chamo no popular, e acabo tendo que me queimar para poder vir pegar essa espada. É uma espada que eu vou vender depois para acumular recursos para poder comprar itens para os próximos bosses. Ou como eu diria, os malditos mestres. Vou pelo caminho de lava. Também é mais fácil, que você tem a possibilidade de pegar uma espada de gelo e colocar o mestre num cheat. E o que eu estou falando aqui, gente, de cheat é do próprio jogo, tá? Não é nada, nenhum hack que eu estou fazendo. Isso é constante nos próprios jogos. Então, jogos antigos de arcade, eles tinham muitos cheats que eles vinham na própria programação do jogo. Alguns outros, eu acho que não eram nem pensados pelos programadores, mas o pessoal que jogava descobria. Mas, por exemplo, no exemplo de KOF, The King of Fighter, existem vários combos infinitos, combos de 100%, combos chatos, que eram pensados pelos próprios programadores. Na hora que estava elaborando os jogos. Joguei muito KOF na minha vida, nunca fui um dos melhores jogadores daquele de estar aplicando combo de 100%. Eu consegui aplicar alguns, como Terry Bogard, King Capone, mas tinha alguns personagens que o povo jogava, principalmente nos últimos KOFs, que eram terríveis. Você levava um único golpe e pronto, ali estava perdida a ficha, estava perdido o player, né? Já que eram jogos X1 de 3 contra 3, na maior parte das versões. Então tinha alguns golpes que pegou o primeiro, você já largava a alavanca de lado e ficava puto, porque dali você já não saía mais. Inclusive foi um dos motivos pelos quais eu parei de jogar KOF. Famoso The King of Fighter. A bem da verdade, os jogos de arcade antigos, eles eram bem desbalanceados em alguns itens. Eu me lembro que para jogar Samurai Shodown, o 2, o pessoal só jogava com um único personagem, que era o Kyo, porque a distância da espada dele ninguém conseguia atingir. Então basicamente virava um game que para jogar no X1 era sempre o mesmo personagem contra o mesmo personagem. Dificilmente alguém arriscava outro personagem, um Galford, Hanzo, porque o jogo basicamente se tornava uma mesmice. Era quem acertava a primeira espada com um único personagem e quem errava menos. Então, por causa disso, eu parei aos poucos de jogar esse X1 de luta, né? Eu não era o melhor personagem. Aqui você tem que ficar na distância certa, tá? Para acertar a salamandra do fogo. Se ficar muito junto, ela lhe acerta. Se ficar muito longe, você não acerta ela. Aqui tem uma bota de levitação, mas eu não tô com o olho da pantera, então ela não vai servir para nada. Ela tem que ser combinada com o olho da pantera para você conseguir flutuar. Aqui vendendo Stormblade, comprando uma cura, me enchendo de LB Oil e me enchendo de facas também. Elas vão ser úteis para a segunda versão do Theory Infinite. Então, voltando, como eu estava dizendo, eu deixei de jogar X1 de luta porque basicamente o jogo deixou de ser sobre habilidade de combate e passou a ser sobre a habilidade de dominar cheat. Pode ser Street Fighter, as versões depois do 2, pode ser
Mortal Kombat, pode ser King of Fight. Estou citando aqui os mais famosos, né? Que eu lembro da época. Todos eles viravam basicamente jogo de fazer uma única coisa. Então por isso eu sempre preferi os beat'em ups. Não tinha vários. Versões de jogos das Tartarugas Ninjas, Streets of Rage do Sega Genesis, também conhecido como Mega Drive. O Final Fight também, que era um bem conhecido na época. Então, com o desenvolvimento das plataformas CPS2, da SNK, dos jogos de Neo Geo, depois mais pra frente, então os jogos foram melhorando. Então tem outros beat'em ups, mas nessa época eu já estava meio que pra entrar na universidade estudando, então diminuiu muito minha jogatina. Mas digamos que entre os 8 e os 16 anos minha vida girou em torno de fliperama. Fliperama, todo dinheiro, mesada, o troco da passagem, o troco do pão, ia tudo para a mão do dono da xixa do fliperama. Existia um game na época que eu, se não me engano o nome, já faz muito tempo que eu não jogo isso, 3 décadas, que era The Last Samurai, alguma coisa do tipo, que era um jogo de... Saía muito jogo, claro, que não chegava aqui no Brasil, né? E lembrando que nessa época, a época anterior aos computadores e aos emuladores, era um jogo por máquina. Então se hoje você tem um arquivo que roda um jogo inteiro, na época você precisava de uma placa inteira para jogar um único jogo. Então é quanto a tecnologia avançou, não? Então você precisava de uma placa mãe inteira para executar um único jogo. E hoje você tem a possibilidade de ter milhares de jogos num computador, num emulador MAME ou qualquer outro aí, num Arduino desses aí que vendem dos chineses, formato de pendrive. Então é um desenvolvimento tecnológico extremo. Mas uma coisa que muitos jogos de hoje pecam é que muitas vezes essa simplicidade dos jogos antigos, ela era justamente o que tornava eles bem legais. E esse aqui não é nenhum dos mais antigos. Bom, gente, aqui eu poderia juntar as duas estátuas se tivesse 2 players e abrir a porta. Se tiver um player, você pode utilizar um anel de choque depois de colocar as 2 estátuas, mas eu não vou gastar o anel com isso. Tem uma espada que é a espada bastarda. Eu não vou utilizá-la porque a espada de gelo ela tem um dano considerável e ela me ajuda a me livrar das gárgulas, que são personagens que só morrem se afetados por golpes mágicos. Então, como eu não vou ficar gastando magia que eu poderia gastar em boss para poder matar, então eu prefiro continuar com essa espada aqui de gelo. Entrei aqui porque tem uma última magia de choque, um último pergaminho para utilizar a magia de choque, que eu vou precisar mais na frente, no Ezerhorden, que é uma maldita caveira que você quase sempre só consegue matar com um ataque mágico, e um ataque mágico que tira mais dano de choque. E agora eu vou para a segunda versão do Teorin, que também é chatinha pra cacete. Atirando as facas que eu peguei, agora é hora de atirar os fogos, mas eu preciso derrubar ele numa posição correta da tela, normalmente para dentro, por isso que eu não ataquei ainda. Eu preciso derrubá-lo no meio da tela, só que ele tem esse problema de defender muito. Eu tenho que acertar o golpe na hora exata, que ele caia. Pronto. E agora utilizar todos
Large Blood Oils. Ele ainda não morre. Eu tenho que continuar usando combinação entre magias. Tá quase me matando. Eu já vou apelar aqui para usar um anel de cura. Porque qualquer porradinha que eu morro. Aproveitar que ele caiu aqui e utilizar um ataque no chão. Quase me matou. Quase. Mas consegui me sobressair. Como eu disse, o jogo é bem mais fácil se você tem 2 ou 3 personagens, porque aí só no Large Bolt Oil eu conseguiria matá-lo, né? Que eu tenho que ter bastante cuidado. Então eu vou disparar mais um anel de cura. Tem uma cura aqui embaixo, por enquanto eu vou andar por aqui por baixo para não chamar. Cuidado quando for pegar isso aqui, que cai a armadilha. Como caiu agora. Ali eu preciso entrar naquela porta ali em cima. Tô com pouca magia de choque também. Vou tentar matar aqui as gárgulas. As gárgulas, como eu disse, você só derrota com ataque mágico. No caso aqui, uma espada mágica. Não vou matar esse cachorro agora, porque se eu matá-lo vem mais inimigos. Vou tentar matar outra gárgula para ver se eu consigo pelo menos mais uma magia de choque. Não consegui uma level 7 que ela não usa. Ela só usa até level 5. Level 4 é gelo, level 5 é o conjuro elemental. Level 2 são outras magias que ela usa como... Eu uso pouco, né? Que é nesse anel aqui, Perhashing, magia para transformar inimigos, invisibilidade para você se infiltrar sem problemas, mas eu normalmente uso as magias do primeiro anel. Vou aqui tentar, como eu estou com cetro de choque, tentar matar o Ezerhorden somente com magia de choque que eu já tenho, para não precisar usar os anéis, já que os anéis eu vou precisar usar no Dark Warrior 2. Que são chefes que não tem pra onde você fugir, porque eles são obrigatórios no jogo. Quando disparar a magia, mantenha ela parada para que ela tire o máximo de dano no Ezerhorden. Saia de perto dele sempre que possível. E se não tiver como sair, use o super ataque da magia de invencibilidade para não ser engolido. Aqui ele está praticamente morto. Mesmo assim está quase me matando. Mas morreu com um ataque simples. Vinho! Comprar cura aqui, comprar anel de fogo, comprar martelo, também vou precisar. Vou com matassieres, tu deixa. Que foi, vinho? Tava falando aqui com a minha companheira, gente, aí ela não entendeu muito que eu tô com o microfone ligado e o que ela fala tá sendo gravado não, mas tá bem. Eu não vou editar o vídeo só por causa disso. Ela também joga comigo esse game, mas a gente joga, eu e minha filha jogamos mais no sentido de proteger do que ela nos ajudar. É uma diversão. Pelo menos a gente joga em família. Vou salvá-la. Ela nunca jogou, nunca teve muita experiência com game. Começou a jogar agora por insistência minha. Já adulta, não é uma pessoa que teve macetes.
Enquanto minha filha é dessa geração que já nasce com o celular na tela. E eu ganhei meu primeiro videogame, que era um clone do Atari, um CCVG 2800, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu tô nesse mundo dos games tem algum tempo, apesar de ter parado muito depois do nascimento da minha filha e depois de ter parado para estudar, fazer mestrado, doutorado. Então, hoje eu tenho jogado muito pouca coisa. Eu acho que o último jogo das novas gerações que eu perdi mais tempo foi o remake do Doom, Doom 2. Mas nunca mais joguei jogo algum. O Fallen Order e o Survival também do Jedi eu joguei, gostei. Não sou nenhum exímio jogador, mas consegui zerar. Claro, depois de morrer trocentas vezes. E agora, como eu sou fã da franquia, eu estou pretendendo jogar o Resident Evil Hacking, mas quando der uma diminuída no preço, sou meio contra pagar R$400 num jogo para PC ou qualquer jogo hoje em dia, né? Já que você não precisa nem da mídia física da fábrica como você precisava, né? É um software. Então eu sou meio revoltado com os preços que o Steam tem praticado atualmente no Brasil. Então, como eu não estou mais naquela ânsia de jogar, o que eu faço é esperar o jogo sair do catálogo de lançamento. E eu fiz isso com os outros Resident Evil, né? Tanto com os remakes. Eu não joguei o remake do 4 ainda. E eu adorava a versão original. Opa, caiu mais um anel aqui. Eu adorava o Resident Evil 4. Jogava com aquele controle extremamente complicado. E quando a Capcom lançou o jogo, quando lançaram o primeiro remake, eu não me acostumei a jogar com controle antigo de novo, com aquela jogabilidade. Eu não sei se no remake novo, esse de 2003 do Resident Evil 4, eles mantêm aquela jogabilidade escrota que era da primeira versão do Resident Evil 4. Então, se for, eu nem compro, eu não consigo, mas não tenho mais paciência para aquele tipo de questão. Bom, aqui eu vou matar essas gárgulas e depois me livrar da espada de gelo. Vou jogar um raio todas de uma vez. Já mato umas duas. As outras duas eu vou matar aqui no golpe. Vem uma level 5, conjuro elemental. Porque agora é hora de eu me livrar dessa espada. Voltar para minha espada original. Para pegar um item importante aqui. Que eu vou precisar no penúltimo mestre, que é um anel que convoca sei lá, uma espécie de gênio. Eu tenho que acertar esse bichinho aí voando. Então, aqui eu pego esse anel, só que eu preciso dos martelos. Então preciso dos anéis de cura, preciso dos Lightning Bolts. Então a solução aqui é me livrar da espada de... Se eu tivesse sido um pouco mais inteligente, eu teria entrado nessa passagem aqui primeiro, porque nessa passagem vem outras gárgulas mas também pode vir itens, e as gárgulas quando morrem deixam itens. Mas eu não fiz, só entrei aqui para mostrar a vocês. Estou indo embora, não tenho espada mágica para matá-la. Agora aqui é apelar para uma combinação de martelo e fogo. Para poder matar esse boss, que é o mais rápido do jogo e também um dos mais chatos. Tem ataques físicos muito poderosos, então é começar no fogo de martelo e logo em seguida trocar por fogo, derrubá-lo, joga tudo quanto for de fogo possível para consumir a maior parte da energia dele. E agora é onde eu vou usar os anéis de choque. Não sei nem se mata, mas o jogo deu uma peladazinha, passou por dentro, de novo.
Acho que esse é o último. Já que eu tinha 8. E agora aqui eu vou apelar justamente para essa magia do gênio que consome muita energia. E o desgraçado ainda não morreu. Então eu vou utilizar a última magia de choque aqui. Ou a bomba verde. E consegue acertá-lo. Felizmente eu tenho muitas ainda. Consegui matá-lo. Mas foi um erro de cálculo aqui eu ter errado esses 2 Lightning Bolts. Agora eu vou pro penúltimo mestre, que só dá pra matar com magia. Porque são 3 bosses, na verdade. Um dragão negro e uma quimera acompanhando esse maldito. Essa maldita coruja aí. E você não consegue atacar os 3 ao mesmo tempo sem morrer. Então aqui é a típica apelação. Você só mata utilizando ataque mágico à distância. Agora que você tem que dar uma corridinha inicial aqui para se livrar já de um ataque. Um fogo verde, alguma coisa que o dragão negro solta. Ele já pega em você de cara. E aqui você tem que ter economizado magia durante o jogo. Aqui felizmente vem cura. E no outro baú também. Porque você só mata esse aqui utilizando ataque mágico. Uma das coisas mais difíceis quando você joga com um anão fighter é justamente conseguir passar dessas fases onde você realmente, pelo menos, alguém deve dominar isso, sempre tem um jogador melhor. Mas eu nunca consegui matar esses caras jogando sem utilizar magia. É magia, 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 magia até matar. Consegui pegar a cura e agora vem outro mestre. Último boss, uma feiticeira que se transforma em dragão. E aqui onde eu vou precisar dos meus anéis de cura. Aqui o segredo, gente, é fugir o tempo todo. Ou no caso com a elfa, se você não tiver reflexo rápido para defesa, fazer justamente isso que eu fiz. É fugir da linha da sombra dela, tá? Ela acerta você se ela estiver na mesma linha de sombra que você, a não ser que os ataques sejam de longa distância. E utilizar muito super power para poder se livrar. Tentar um combo de martelo aqui no focinho dela. Pronto, é isso aqui. E mesmo assim ela conseguiu me acertar. Essa suspirada dela você só escapa correndo. Vou precisar e eu não tenho tantos anéis de cura. Então vou continuar na lógica de fugir. Vocês veem que a energia dela ainda nem começou a aparecer. Apareceu agora. E ela está tentando o tempo todo me morder. Que como eu... De novo a suspirada. Como eu disse, gastei energia. Vou utilizar meus 2 últimos anéis de cura. E apelar para conseguir passar. O interessante desse jogo é justamente isso. Mesmo sendo um jogo com 30 anos, ele ainda oferece um desafio grande. Ele ainda oferece um desafio muito grande. E não é certeza de que você consiga terminar o jogo nunca que começa. Eu tenho fogo ainda, né? Então, mas eu tenho que ter uma posição exata para acertar esse fogo. Felizmente ela tem esse golpe que você consegue desviar. Aqui eu consigo acertar. Tome fogo, tome fogo, tome fogo, tome fogo, tome fogo. Eita, vou morrer.
morrer justamente, eu vou subir esse jogo, mas morri justamente porque não consegui correr a tempo desse fogo, né? Você tem que correr dele. Soltei a magia na hora errada. É isso, gente. Valeu aí. Até mais.